Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver mais uma questão sobre equilíbrio químico. Neste vídeo introduzindo já assim a ideia do quociente da reação e aqui algumas impressões sobre o princípio de Le Chatelier. Bem, a questão é a seguinte: na reação traduzida por, e temos aqui a reação que é a síntese do amoníaco, onde o azoto reage com o hidrogênio, originando então aqui o amoníaco. Temos aqui que este ΔH é negativo e reparem que este ΔH é a variação de entalpia é negativa. Isto quer dizer que o sistema, a reação no sentido direto, liberta energia, ou seja, no sentido direto a reação é exotérmica e no sentido inverso a reação é endotérmica. Sempre que vocês têm que a variação da entalpia é negativa, isto implica que a reação no sentido direto liberte energia, ou seja, exotérmica. O que quer dizer que no sentido inverso, se no sentido direto liberta, no sentido inverso absorve, sendo assim a reação é endotérmica no sentido inverso. Muito, mas mesmo muito importante esta indicação aqui sobre a variação de entalpia. Ok? Há de ser necessário com certeza esta implicação. Avançando, apresenta então a 350 graus, quer dizer, a uma temperatura de 350 graus centígrados, uma constante de equilíbrio de valor igual a 2,37 vezes 10 levantado a menos 3. Num determinado estado de equilíbrio à temperatura referida, temos aqui as concentrações, quer dos reagentes, quer do produto, neste caso do produto da reação, isto no equilíbrio. Quer dizer, estas concentrações são as concentrações no equilíbrio. Eu vou responder então aqui a duas questões. Na primeira questão, considere que num dado instante T1 a concentração de amoníaco foi aumentada para 3 moles por decímetro cúbico. Quer dizer, alteramos aqui o sistema que estava em equilíbrio, fizemos uma perturbação ao sistema, aumentamos a concentração de amoníaco para este valor. Se mantivermos a temperatura constante, o que é importante, né, indica justificando o sentido no qual o sistema evolui até atingir outro estado de equilíbrio. Bem, eu podia abordar estas questões de duas formas diferentes. A primeira, eu por acaso vou resolver da segunda forma, mas a primeira podemos basear, segundo o princípio de Le Chatelier, o que nós fizemos aqui foi aumentar a concentração do amoníaco, ou seja, aumentamos aqui a concentração dos produtos, o que quer dizer que o sistema, segundo o princípio Le Chatelier, irá evoluir no sentido de contrariar essa perturbação. Bem, se eu aumento a concentração de amoníaco, isto está de implicar que o sistema reaja no sentido de gastar este novo amoníaco que foi aqui adicionado ao sistema. Quer dizer, sendo assim, então a reação daria-se no sentido inverso. Isto baseando-me então no princípio de Le Chatelier. Agora, às vezes vocês têm questões, indica justificando, mas com cálculos, não é? Com cálculos, se é com cálculos, esqueçam o princípio de Le Chatelier. E como é que a gente resolvia isto com cálculos? Reparem numa coisa, eu aqui neste equilíbrio fiz num determinado instante uma perturbação. Quer dizer que ele neste momento, quando eu aumento a concentração de NH3 para 3 moles por decímetro cúbico, o sistema deixa de estar em equilíbrio. No entanto, ele deixa de estar em equilíbrio, mas eu posso calcular assim uma espécie de constante de equilíbrio fora do tempo de equilíbrio que a gente dá pelo nome de quociente da reação. Onde este quociente, quer dizer, a forma é exatamente igual, mas depois comparando este quociente com a constante de equilíbrio, e aqui é extremamente importante batermos aqui num ponto, que é o aumento da concentração, quer dos produtos, quer dos reagentes, não altera o valor da constante de equilíbrio, ou seja, vou aumentar aqui a concentração dos produtos, mas a constante de equilíbrio terá o mesmo valor. Isto é extremamente importante. Quer dizer, o único fator que vos consegue alterar a constante de equilíbrio é a variação de temperatura. O resto não altera. Variação da concentração, quer dos reagentes, quer dos produtos, ou variação de pressão e do volume, não altera o valor da constante. Obviamente desloca o equilíbrio, faz o sistema fluir num determinado sentido, mas em termos de
alterar o valor da constante, o único fator que me altera o valor da constante é a variação de temperatura, e só esse. Se me dizem que a temperatura será constante, então eu sei que o sistema vai evoluir no sentido de voltar a este valor da constante de equilíbrio. O que quer dizer que eu posso calcular o quociente da reação e a partir daí inferir em que sentido é que o sistema irá fluir de forma a voltar a este valor de constante de equilíbrio. Sendo assim, vou calcular aqui o valor do meu quociente da reação para este instante T1, onde eu fiz a perturbação. Quer dizer, neste instante T1, a concentração de amoníaco foi aumentada para, não em 3 mols, mas para 3 mols, o que quer dizer que a nível aqui da fórmula, terei a concentração de NH3, obviamente aqui falando fora do equilíbrio, ao quadrado, a dividir então pela concentração de azoto elevado a 1, né, coeficiente estequiométrico 1, vezes a concentração de hidrogênio, mas isto elevado ao cubo, né, aquele coeficiente estequiométrico. E vou então aplicar aqui assim um cálculo. Quociente da reação será igual à concentração de amoníaco, que foi aumentada para 3 mols, então terei aqui 3 mols por decímetro cúbico, que é a concentração ao quadrado. A concentração de azoto neste instante, quer dizer, continua a mesma, eu estou fora do equilíbrio, é exatamente aquilo que eu tenho. Então, relativamente à concentração de azoto, teria 0,683 vezes então a concentração de hidrogênio, que é 8,80 elevado ao cubo. Sendo assim, vou então efetuar o cálculo e o quociente da reação para este instante T1 dá-me assim 1,93 vezes 10 levantado a menos 2. Este é então o valor do meu quociente da reação. Agora, a gente comparando o quociente da reação com a constante de equilíbrio, que volta a focar com a variação das concentrações, a constante é a mesma, exatamente o mesmo valor, o que isso me vai permitir fazer uma comparação. Comparando este valor do quociente com a constante, eu tenho a constante de equilíbrio, que é 2,37 vezes 10 levantado a menos 3. Eu olhando para isto, estou a ver que o quociente da reação é maior do que a constante de equilíbrio. E sendo maior, né, o quociente da reação do que a constante de equilíbrio, o sistema vai evoluir de forma a que a constante, né, ao longo do tempo, se aproxime, que o quociente da reação se aproxime do valor da constante, com o evoluir do tempo. O que quer dizer que este quociente de reação há de ter que me diminuir, de forma a conseguir igualar o valor da constante. Para que este quociente da reação diminua, reparem aqui na fórmula, olhem lá aqui a fórmula, para que esta divisão me dê um valor menor, quer dizer, é necessário que o numerador diminua e o denominador aumente. E reparem, este fluxo, para o numerador diminuir, eu vou ter que gastar o amoníaco, e para o denominador aumentar, eu vou ter que, gastando amoníaco, formar azoto e hidrogênio. Quer dizer que isto vai evoluir no sentido dos produtos para os reagentes, o que é exatamente, reparem aqui, o sentido inverso, como nós tínhamos visto logo, isto aplicando o princípio de Le Chatelier. E vocês dizem, como o quociente da reação é superior à constante de equilíbrio, né? Logo a reação evolui no sentido inverso, ok? Pronto, isto se vos pedirem com cálculos, né? Se vos pedirem com cálculos, vocês calculam o quociente da reação e fazem a tal comparação. Naquele vídeo teórico sobre o equilíbrio, eu falei-vos desta questão, isto pode aparecer, né? Se, neste caso, não pedindo nada, indica justificando, eu podia apelar simplesmente ao princípio de Le Chatelier, dizendo que, bem, aumentei a concentração aqui dos produtos, o sistema vai evoluir no sentido contrariar, né? Então, gastando produtos, o que seria então o sentido inverso, ok? Tudo bem. Vamos então responder agora aqui à questão 17.3. Foco outra vez, extremamente importante. A variação de concentração, quer dos produtos, quer dos reagentes, a variação de volume e de pressão, deslocam o equilíbrio, mas nunca alteram o valor da constante. Só a variação de temperatura é que promove uma alteração da constante de equilíbrio. Extremamente importante esta ideia. Bem, vamos então passar agora aqui à segunda questão.
Agora, a uma temperatura T, tudo bem, fiz aqui uma variação de temperatura. Eu vou só colocar aqui 17.3. A uma determinada temperatura T, as concentrações de equilíbrio para o mesmo sistema são, e então tenho aqui exatamente os valores das concentrações para quer dos reagentes, quer dos produtos, no equilíbrio, mas a uma temperatura diferente dos 350 graus que me foram dados inicialmente. Calculo o valor agora então da constante de equilíbrio nestas condições e indico com a respectiva justificação se esta temperatura T é então superior ou inferior a 350 graus. Bem, vou calcular, não é? Vou começar por calcular a constante de equilíbrio nesta situação e depois, quer dizer, vou tirar a minha conclusão. Constante de equilíbrio para esta nova temperatura, quer dizer, vou apanhar assim aqui a fórmula, terei então assim a concentração de NH3 ao quadrado, né? Isto no equilíbrio, a dividir então pela concentração de azoto no equilíbrio, vezes a concentração de hidrogênio elevado ao cubo também no equilíbrio. Como tenho ali as concentrações, é mesmo só calcular. Então teria a concentração de amoníaco, ou seja, 0,800 ao quadrado. Depois, a dividir então pela concentração de azoto, 0,808, vezes a concentração de hidrogênio, que é 9,180 ao cubo, não é? O que quer dizer que esta constante de equilíbrio, efetuando os cálculos, é exatamente igual a 1,0 vezes 10 levantado a menos 3. Opa, eu agora, para diferenciar, vou fazer aqui o seguinte. Vou chamar esta constante de equilíbrio, Kc, que coloquei aqui, como um Kc2, né? Para a diferente temperatura. E este aqui, como sendo que é inicialmente o meu Kc1. E vou voltar aqui a escrever a reação para que nos permita fazer assim aqui uma interpretação. E então teria o azoto, que reage com o hidrogênio. Quer dizer, vou já colocar aqui os coeficientes estequiométricos e isto dá-me então amoníaco, né, ali com aquele 2. E eu sei aqui uma coisa muito importante. Sei então aqui que o ΔH é negativo, ok? Se sei que a variação de entalpia é negativa, quer dizer que a reação é exotérmica no sentido direto e é endotérmica no sentido inverso. Já falei desta questão, não vou voltar a focar muito nisto, no vídeo teórico sobre a introdução ao princípio de Le Chatelier. Eu agora vou comparar estas duas constantes de equilíbrio. Eu teria a constante de equilíbrio aos 350 graus, né, que é 2,37, está ali, 2,37 vezes 10 levantado a menos 3. Quer dizer, terei assim aqui a minha constante de equilíbrio 1, que era igual a 2,37 vezes 10 levantado a menos 3. Isto a uma temperatura de 350 graus centígrados. E agora tenho uma segunda constante de equilíbrio, originada por uma perturbação da temperatura, de valor igual a 1,0 vezes 10 levantado a menos 3. Uma temperatura aqui onde eu preciso de relacionar se esta temperatura é maior ou menor do que esta. Bem, eu para isto vou comparar estas duas constantes. E reparem, comparando estas duas constantes, eu percebo que esta segunda constante, né? Esta segunda constante é menor do que a primeira. É menor do que a primeira. O que é que isto implica desta segunda constante ser menor do que a primeira? Se é menor, quer dizer que a variação da temperatura fez com que a constante de equilíbrio diminuísse, né? Esta segunda constante é menor do que a primeira. Quer dizer que esta variação da temperatura fez com que a constante diminuísse. Se fez com que a constante diminuísse, quer dizer que o sistema fluiu assim gastando os produtos e criando reagentes. Porque se a constante diminuiu, quer dizer que o numerador diminuiu e o denominador aumentou, quer dizer, gastamos produtos e produzimos reagentes. Sendo assim, isto implica que a reação se deu no sentido inverso. Deu-se no sentido inverso, né? Deu-se no sentido de gastar produtos e formar reagentes. Se deu no sentido inverso,
se deu no sentido inverso. E reparem aqui nesta equação que eu escrevi aqui, se a reação se deu no sentido inverso, o deslocamento foi no sentido inverso, quer dizer, foi no sentido de uma reação endotérmica. Endotérmica, foi no sentido de absorver calor. E se foi no sentido de absorver calor, isto implica que só pode ter havido um aumento de temperatura, quer dizer que a temperatura teve que, vou colocar aqui T2 e T1, quer dizer que esta segunda temperatura tem que ser maior do que a primeira. Porque segundo o princípio de Le Chatelier, quando a temperatura aumenta, o sistema evolui no sentido endotérmico. Porque se a temperatura aumenta, o sistema, para contrariar, tem que absorver esse calor. E a absorção de calor favorece a reação no sentido endotérmico. Então, se a reação aqui é um bocado andarem para trás, não é? Que é um bocado andarem para trás. Se a segunda constante é menor, quer dizer que o sistema fluiu no sentido de gastar produtos e formar reagentes. O que, neste sentido, neste caso, porque me dão esta indicação da variação de entalpia, ser negativa quer dizer que no sentido inverso a reação é endotérmica. Se a reação o deslocamento se deu nesse sentido, o deslocamento favoreceu o sentido endotérmico, quer dizer que a reação evolui no sentido de absorver calor, o que implica que previamente teve que existir um aumento de temperatura, né, para a reação evoluir no sentido de o contrariar. Quer dizer então que, respondendo aqui à questão, que me pediam cálculo do valor da constante, está feito, e indicam a respectiva justificação se a temperatura T é superior ou inferior a 350 graus. Quer dizer, era uma questão de agora responderem a temperatura T é superior a 350 graus, visto que a minha constante 2 é menor do que a minha constante 1, né? Identificando aqui quais são estas constantes, o que implica que o sistema evoluiu no sentido inverso, logo endotérmico, né? Sendo que pelo princípio de Le Chatelier, se o sistema evolui no sentido endotérmico, isto implica que tenha existido um aumento de temperatura. Ok? Pronto, está aqui assim uma resposta um bocado mais completa. Peço desculpa aqui pela minha letra, mas aqui na mesa digital não é muito fácil escrever-me. O que interessa é que vocês percebam exatamente a ideia e a justificação. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução destas questões que já implicam uma avaliação sobre o quociente da reação e também algumas ideias sobre o princípio de Le Chatelier. Volto a focar esta ideia ao único fator que altera a constante, não é que desloca o equilíbrio. Deslocar o equilíbrio, a pressão desloca, o volume desloca, a adição ou a diluição, quer dizer, das concentrações ou a temperatura, tudo isso desloca o equilíbrio. Mas alterar a constante de equilíbrio, só a variação de temperatura. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.